Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, são 8h25. Nós vamos começar, aliás, é uma série, né? Nós já entrevistamos no início desse ano o ex-presidente Lula, foi por Skype, fizemos uma entrevista de 1h30, era para ser 20 minutos, mas nós temos limite, ele extrapolou o limite, e agora nós estamos fazendo uma entrevista não menos importante. Para você que assiste a TV Com, canal 8 da NET, que está retransmitindo o nosso conteúdo, também o Jornal Zenorte, aliás, é uma potência, não só na Zona Norte, mas em toda a Sorocaba, onde basicamente temos maioria do eleitorado de Sorocaba. Grande Fernando, um abraço, Fernando. Zenorte faz 17 anos, eu vi a agenda. Eu vi que o ministro Sérgio Moro vai estar aí às 10 horas. A gente não vai atrasar a entrevista para ele poder cumprir a agenda e os colegas de outros veículos possam também ter o seu tempo com o pré-candidato Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro. Aliás, nós tratamos com o ministro Sérgio Moro porque normalmente no jornalismo você trata com o último cargo que a pessoa ocupou. Quem sabe um dia a gente traga o Sérgio Moro aqui, chame presidente Sérgio Moro, né? Que é essa jornada, né? Ele que foi a principal celebridade deste país ao comandar direto do Paraná, né? A Lava Jato, virou uma celebridade e é um pré-candidato hoje pelo Podemos, né? E eu dizia aqui fora do ar, é um prazer tê-lo aqui, ministro. Um grande prazer aqui, com um grande prazer, Gustavo, estar aqui em Sorocaba, falando aqui para a Jovem Pan, tendo essa oportunidade. Pena que eu não vou poder falar 1h20. Mas eu sei que o senhor está complicado de horário, mas eu já lhe agradeço muito. Eu tenho um crédito daí, viu? O senhor chegou cedo, o crédito que o senhor quiser, mesmo por Skype, a hora que quiser, nosso espaço está aberto. E a gente tem muito respeito pelos nossos veículos concorrentes de cumprir o horário que nós temos para que eles possam. Sim. Eles nem todos têm a mesma ética, mas a gente costuma ter um compromisso. E, aliás, eu quero agradecer muito que o senhor é um político diferente. O senhor tinha um horário para chegar às 8h30, o senhor chegou às 8h13. Olha, 8h13. Não quero. Juro que não foi uma provocação. Eu posso te contar uma história até. Quando eu estava com o ministro da Justiça, em Brasília, nada funciona direito no horário, né? Sim. Aí eu cheguei e falei, não, tem que mudar isso, porque você chega atrasado, você está abusando do tempo dos outros. Claro. Daí eu falei, não, o horário no Ministério da Justiça, evento do Ministério da Justiça começa no exato minuto que a gente marcou. E às vezes tinha evento daí que era interno, eu chegava, né? Quer dizer, evento externo, aberto para pessoas, e eu chegava e não tinha ninguém. Sim. Chegava no horário, porque daí o pessoal acostumou tanto com aquela ideia de que só começava 1 hora depois, e chegavam só depois. Tinha ministro, a gente ouve as histórias de bastidores, né? Mas tinha ministro lá que atrasava 3, 4 horas no evento, um negócio absurdo. Eu acho que é uma questão seguinte, se você, armário desarrumado de casa, procrastinação, postura de horário, até falta de educação com compromisso, né? Quer dizer, para você governar um país, governar uma cidade, uma casa, você tem que ter uns princípios básicos. Só aprender, isso é disciplina de magistrado? Acho que eu aprendi com meu pai, né? Meu pai me obrigava a cortar a grama de casa, arrumar as coisas, arrumar a cama. Tem uma frase famosa que a gente ouviu uma vez: se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. A gente tem que fazer as coisas, né? Trabalhar, se esforçar. Isso que eu acho que é importante também para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente está, claro, procurando em ano eleitoral, a gente quer escolher um bom governo, a gente quer escolher um bom candidato, seja no legislativo, seja no executivo, mas a gente sabe que o governo não resolve o problema das pessoas. A gente quer um que não atrapalhe e um que possa ajudar em algumas coisas. Mas as pessoas sabem que a vida realmente se faz de esforço, dedicação, de planejamento, para os jovens, né, o estudo, ou mesmo para aqueles que as pessoas têm que fazer a parte delas, é isso que você quer dizer. Exatamente. Eu vejo muito a Margaret Thatcher falar muito sobre isso. Exatamente. De que tem de ter o esforço, não só o clientelismo, não só fazer e não estimular que as pessoas desenvolvam a sua própria. E não parte. Tem uma bala de prata, né? Então as pessoas às vezes esperam muito assim, alguém vai aparecer com uma fórmula mágica e vai salvar o Brasil. Não tem isso. O que existe é planejamento, dedicação e esforço. Vou te colocar um exemplo aqui. Quando a gente estava no Ministério da Justiça, tinha uma grande reclamação das fronteiras nossas. Aqui entra arma, droga, essas coisas todas. E a gente criou um programa lá que a gente chamou de Vigia. E o que era esse programa Vigia? A gente ia nas fronteiras,
pegava as polícias da fronteira e a gente fazia um diagnóstico, o que não está dando certo. E aí providenciava. Dava treinamento, capacitação, equipamento e pagava uma gratificação financeira para os policiais que trabalhavam no programa Vigia. Onde a gente fez isso, os índices de apreensão de drogas, armas e contrabando foram lá para a estratosfera. Tinha lugar que o pessoal não tinha óculos de visão noturna, não tinha um rádio comunicador e às vezes no Rio não tinha um barco. Então, como é que o cara vai combater, né, o tráfico da fronteira sem o mínimo? Então, assim, não tem muito fórmula mágica para a gente resolver os problemas do país. O que eu posso assegurar, no entanto, é que o compromisso de enfrentar todos os desafios, como a gente fez na Lava Jato e mesmo no Ministério da Justiça contra o crime organizado e o crime violento, vão estar presentes. E planejamento, dedicação, esforço e seriedade. E é assim que a gente começa a mudar o país. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou deixar o Gustavo. O Gustavo tá, a gente estava conversando bastante aqui do que perguntar, do que falar, né? E a gente sabe que a coisa acaba fluindo, é importante o senhor ter a oportunidade de poder falar. Mas eu falava fora do ar, né? Que o senhor, na verdade, é como se fosse um médico legista, né? O senhor conhece os principais, seus dois principais adversários, o senhor conhece muito o ex-presidente Lula e conhece também a personalidade no trabalho do presidente Bolsonaro. O que o senhor difere de tudo isso? O que o senhor consegue enfrentar o sistema que eventualmente ou eles não quiseram ou não conseguiram? Acho que o Sérgio Moro é diferente de tudo isso. Olha, Kiko, eu acho que a minha história... muito esses dois caras. A minha história provou que eu cumpro o que eu falo que vou fazer e acho que eu tenho uma história de integridade. A Lava Jato, né, ontem até fez 8 anos que começou a Lava Jato, né? Mas foi muito difícil. As pessoas acham que aquilo foi fácil. Não. O Brasil tinha uma tradição de quem roubava, nunca acontecia nada. E a gente conhece um monte de exemplo no Brasil aqui, de escândalos de corrupção que a gente viu e nada aconteceu. Foi uma pressão enorme, mas a gente não recuou. Quando que a gente imaginava que a gente ia ver um governador de estado, como do Rio de Janeiro, preso? Um presidente da Câmara dos Deputados preso, um presidente da República preso, e porque cometeram crimes, não por outro motivo. O dono da maior empreiteira do Brasil, que mandava no Brasil, né? Então a gente mudou ali o jeito como se faziam as coisas, não viramos o rosto, não ignoramos os problemas, encaramos o desafio. Um outro exemplo que aqui é de São Paulo, que eu posso colocar também. Vamos voltar os relógios para 2006, quando ocorreram aqueles atentados terroristas do PCC. Maio de 2006. Verdade, foi uma puta negociação para voltar a funcionar os presídios. Eu não sei o que conseguiu se fazer ali, né? Paralisaram a cidade, fizeram aqueles atentados terroristas, mataram policiais, mataram gente civil. E aí o que eles queriam? Não queriam ser transferidos para presídios federais. E conseguiram. Teve não sei se teve um acordo expresso. Teve acordo do PSDB aqui, sim. Não sei se teve um acordo escrito, falado, o que teve, mas de fato eles não foram transferidos. Verbal, né? A primeira coisa que a gente fez, quando a gente assumiu como ministro da Justiça, foi fazer a transferência. Porque não se negocia com criminoso, não se negocia com terrorista. E a gente pegou eles, transferiu toda a cúpula do PCC de São Paulo para presídios federais. No dia que eles colocaram o pé no presídio federal, a gente mudou as regras de visitação do presídio federal. Olha, agora, visitação lá só no parlatório, que é aquele... Com a divisa, no telefone, e tudo monitorado. E acabou. Diziam que era impossível fazer isso, porque ia ter um salve geral no país, iam fazer como São Paulo. A gente fez, né, no primeiro momento. Isso mandou um recado para o mundo do crime. Você se frustra de não poder ter continuado a fazer esse trabalho importante na Polícia Federal, no Ministério da Justiça? Eu acho que eu posso dizer que, como todo brasileiro, eu me desapontei com o atual governo. Eu fui convidado, né, e aquilo foi dito na época que eu teria carta branca para combater crime organizado, crime violento e consolidar os avanços contra a corrupção. E manter a sua equipe, né? O que o senhor e manter minha equipe. Aí o que aconteceu? Eu acho que a gente conseguiu bons resultados no combate ao crime organizado. Crimes violentos, a gente conseguiu desenvolver uma série de programas, esse Vigia é um deles, mas teve muitos outros.
A gente teve uma queda de assassinatos em 2019 em relação a 2018, foi 22% a menos. Sem pandemia, né? Sem pandemia. Dados do IPEA, menos 10 mil brasileiros, né, deixaram de ser assassinados em 2019 em relação a 2018. Foi a maior queda da história. Agora, eu tinha um compromisso que era fundamental para mim, e foi a razão pela qual eu aceitei, e faz parte da minha história, que era consolidar o combate à corrupção. E isso o presidente, além de não me ter dado apoio, ele sabotou. Aí eu tinha uma escolha em um determinado momento ali do ministério que, para eu ficar, isso foi dito pelo próprio presidente, que eu não poderia ficar, porque eu não aceitava proteger a família e ele de investigação. Nesse tom. Ele declarou publicamente, agora, em dezembro, falou publicamente, vamos resgatar isso aí. Isso ele tem falou, a ver com o Moro não pôde ficar porque ele não aceitava proteger a minha família e eu de investigações está lá. Isso tem a ver com a nomeação do Ramagem também, né? Tem a ver com a troca da Polícia Federal. Vamos dizer, a gente pode trocar o diretor da Polícia Federal, não tem problema nenhum. O presidente pode fazer. Mas os parâmetros têm que ser aceitos pelo ministro. Sim, mas exatamente. E quais os motivos? O presidente tem a caneta, mas o ministro tem que ter direito a veto de quem vai se colocar, né? Não, e também... Eu não trabalharia como senhor com alguém que não tivesse sobre uma conduta a qual eu gostasse de trabalhar. A questão de, senão eu pego meu boné e vou embora. Eu acho que é uma questão coerente sua. E tem aquele ponto, né, Kiko? Por que se troca? Se eu for trocar um diretor da Polícia Federal, esse cara não está sendo competente. Vamos trocar, não tem problema nenhum. Beleza. Não tenho nenhum apego, né, a uma pessoa que não está funcionando. O compromisso é com o país, né? Agora, quando se coloca que a necessidade de trocar é porque não quer que a família seja investigada, o presidente disse isso até naquela reunião lá, né, utilizou outros termos dele lá, que é a palavra F, né? Não vou esperar F minha família. Senão eu troco o diretor, troco o superintendente, troco o ministro. Como é que eu vou aceitar isso? Eu que tive apoio da população brasileira na Lava Jato, para não virar o rosto e ignorar aqueles crimes. E o senhor foi um símbolo positivo para o governo, né? A sua imagem foi positiva para o governo. Não há de se imaginar, o senhor sente desta forma que o senhor levou prestígio ao governo? Eu acho que sim, quando eu entrei, inclusive isso que me tocou muito, porque quando eu entrei, eu tive um grande apoio da população para deixar o cargo de juiz e aceitar ser ministro. Hoje tem muita gente que critica, mas peraí, vamos voltar o relógio lá para 2018. Era um momento em que as pessoas acreditavam que ia ter uma mudança. Ela não houve, né? O país hoje está mal. Não é só o desmantelamento do combate à corrupção. As pessoas estão sofrendo. O país está estagnado economicamente, não está crescendo, tem desemprego, e inflação alta e juro elevado. Então, esse governo desapontou todo mundo. Aqui tem uma fala sua na imprensa, mas eu vou pedir, na verdade, bom, não dá para não falar, já que o senhor está falando nesse sentido, que o senhor teria dito que esse governo fracassou na economia. É por aí? Eu acho que sim, a gente vai ver o cenário, é só ir no posto de combustível e ver o valor do combustível. Mas não é só o combustível, vai no supermercado. Porque o combustível coloca lá, a culpa é do Putin na guerra. Moro vê a economia brasileira estagnada e diz que o governo Bolsonaro fracassou. O que eu posso te dizer é assim, Kiko, o nosso projeto é de modernização do país, volta do crescimento econômico. Para que a gente faça isso, tem que ter responsabilidade social, mas também responsabilidade fiscal. Não dá para você pedir um cheque em branco para a população. E a gente tem que fazer aquelas mudanças que são necessárias para o Brasil voltar a crescer. Faz uns 10 anos que falam em fazer uma reforma da administração pública, uma reforma da tributária, melhorar o nosso sistema de impostos. Fazem muito tempo, o Brasil, uns 20 anos que não tem um crescimento, né, sustentável. Para você ter uma ideia, hoje a renda per capita, né, que é o PIB dividido pelo número de habitantes do Brasil hoje, ela é inferior a 2013. Ou seja, nós perdemos 9 anos por conta de erros de política econômica do PT e agora por erros de política econômica desse governo. O pessoal pode dizer, mas teve a pandemia, tem agora uma guerra. O que eu acho? Primeiro, essas reformas foram abandonadas pelo governo em 2019, antes da pandemia. E 2, a gente não pode achar mais nesse mundo complexo de que nós vamos ter sempre à nossa frente um horizonte tranquilo para nós navegarmos. O mundo está mostrando, há 3 anos atrás ninguém imaginava que ia ter pandemia. Há 2 meses atrás ninguém imaginava que ia ter uma guerra na Europa. Nós vamos
está num mundo cada vez mais instável. E o bom governante, o bom líder, é aquele que dirige o país, tanto quando o horizonte está calmo, como em águas turbulentas. O marinheiro bom se faz nas águas turbulentas. Exatamente. Eu vou passar a palavra ao Gustavo Ferrari, aqui ao lado. Assim, o senhor pode tomar uma água, se quiser, dá tempo bom. de fazer essa situação. Nós estamos entrevistando o ministro Sérgio Moro, aquele que presidiu o inquérito da Lava Jato, todo o processo da Lava Jato, tornou-se realmente a figura mais querida deste país, depois ingressou como ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Ele que é paranaense, ele é de Maringá, sabe aquela música, Gustavo? Maringá, Maringá. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Conhece? Essa é de Maringá. Cresceu ouvindo essa música. Tá vendo? O senhor ouviu, né, ministro? Então a palavra vai com o nosso Gustavo. Aliás, a audiência ele é muito casado grande com a Rosângela, pai dos filhos da Júlia e do Vinícius. Parece que a Rosângela vai ser candidata a deputada federal. Deputada, exatamente. Tá? Mas depois a gente pergunta para o ministro Sérgio Moro. Um abraço a todo mundo da NET, canal 8 da NET, TV Com, que está nos retransmitindo, e também o Zenorte. Um grande abraço, Zenorte, que depois vai ter a presença também do ministro Sérgio Moro nesta visita que ele faz a Sorocaba para receber o título de cidadania sorocabana. Ele se faz acompanhado, o detentor do título aqui é o vereador Ítalo Moreira, também o vereador, presidente do partido aqui do Fausto Pérez. Do Fausto Pérez, que Podemos. é o presidente do Podemos, que é o partido ao qual é pré-candidato à presidência da República, o ex-ministro Sérgio Moro. Gustavo Ferrari. Olha, Sérgio, tem diversas perguntas, mas eu vou tentar ser sucinto. Você deixa a toga, você sai de várias ações importantes, não só da Lava Jato, mas também Banestado, enfim. E você deixa o combate à corrupção e entra num governo, não digo que é um governo corrupto, mas você se depara com atos e situações onde a corrupção também impera. Qual é o sentimento do ex-juiz que deixa a toga, que combateu a corrupção e passa a participar de uma política feita no Brasil desde a época do descobrimento, que é uma política feita de acertos, e muitos desses acertos são acertos escusos. Qual é o sentimento do político hoje, Sérgio Moro? Olha, foi um desafio entrar ali no Ministério da Justiça, mas eu sempre me considerei um ministro técnico, que fiz o meu trabalho. A gente conseguiu aprovar algumas leis importantes, inclusive, principalmente contra o crime organizado e o tráfico de drogas. E dialogava com o Congresso normalmente. O que me frustrou mesmo foi essa falta de apoio para a gente consolidar o combate à corrupção. Agora, o que acontece, né? Eu não sou também de ficar por aí chorando nos cantos, me lamentando. Por isso que eu coloquei o meu nome agora à disposição como pré-candidato à presidência da República. A gente quer ter um projeto de verdadeira mudança no Brasil. Nessa área, por exemplo, de combate à corrupção, o que a gente quer fazer? A gente está falando, ao lado dessas reformas administrativas, que é para a gente ter um serviço público de qualidade, ao lado lá da reforma tributária, para a gente fazer a nossa economia conseguir disparar e crescer, gerar emprego, a gente quer ter um pacote ético. E eu vou te dizer, eu sou o único pré-candidato que vai defender isso. Vocês não vão ouvir de mais ninguém. Então, o que a gente tem que fazer? Entre outras coisas, vamos acabar com a reeleição para presidente da República. Não deu certo. Não é chegar em 2023 e dizer que não vai se candidatar. É apresentar uma emenda constitucional acabando com a reeleição para presidente da República. Para evitar o quê? Que alguém seja eleito e passe a pensar mais nele mesmo para se reeleger. Eu vi isso acontecer de perto, tá? Do que pensar em governar para o bem comum. Hoje a gente está vendo esse governo com um monte de política que a gente até acha bacana. Né, liberar dinheiro para a população. O FGTS agora, o antigo Bolsa Família, tudo aumenta. É eleitoral, é tudo eleitoral. Por que não fez antes? É a grande pergunta, se era tão bom. Né? E o medo que eu tenho aqui é que a gente está revendo um filme que a gente já viu lá em 2014. Né? Que a Dilma fez a mesma coisa e a economia estourou em 2015, 2016, na maior recessão da nossa história. Mas enfim, fim da reeleição. Fim do foro privilegiado para todo mundo, inclusive para o presidente da República. É um privilégio inaceitável, e a gente tem que acabar com esse Brasil de privilégios. Blinda gente que faz coisa errada de ser responsabilizado, e a classe política tem que começar a sinalizar que está disposta a fazer sacrifícios para mudar esse país. Mandato fixo para diretor da Polícia Federal, 4 anos, só sai por má conduta, apurada por uma comissão formada
tá? Para verificar se realmente houve uma má conduta. Mas se tiver fazendo o seu trabalho, tem que continuar. Veja hoje, nós não ouvimos mais sobre operações da Polícia Federal em matéria de corrupção. Acabou a corrupção no Brasil, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. Nesse sentido, como que você analisa a atuação do procurador-geral? Na sua época, o procurador era o Rodrigo Janot, que sempre apoiou a Lava Jato, sempre deu força para as operações. Anterior a ele, nós tínhamos também Ricardo Gurgel, né? E a Raquel Dodge também, no governo Temer, né? No segundo mandato da Dilma, governo Temer. Como que você analisa hoje a atuação do Augusto Aras, procurador-geral? Olha, eu respeito todo mundo, tá? Não quero entrar em briga nenhuma, mas está muito aquém das expectativas. Hoje não teria um procurador denunciando um caso como Mensalão. Não teria um procurador atuando como nesses casos da Lava Jato. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma movimentação, nenhuma ação significativa do Procurador-Geral da República. A gente praticamente não ouve falar, só ouve falar assim, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer nada. É isso que tem acontecido. A gente tem que respeitar a independência do Ministério Público, tá? E tem que escolher naquela lista. Nessa mesma linha, ministro, quando o senhor fala de propostas das mais variadas áreas, a gente sabe que uma candidatura à presidência da República demanda ao candidato uma capacidade enorme de estar em muitos lugares, de viajar o país, uma agenda muito corrida, exige muitos sacrifícios de caráter pessoal. Mas ninguém faz nada sozinho. O senhor, obviamente, que a pré-candidatura já vem de alguns meses, né? E já está consolidada com números importantes em pesquisa, inclusive para quem começou do nada, né? Que não tinha máquina, de repente, do governo do estado de São Paulo, como o Dória, e tem menos pontos que a sua participação, e outros nomes, o próprio Ciro Gomes, figuras que estão há 4 anos na política, há 4 eleições presidenciais. Então o senhor é um neófito, né? Digamos assim. Mas como é que está o tamanho dessa equipe? De repente a gente tinha com o presidente Bolsonaro, no pensamento econômico, Paulo Guedes. Os nomes que estão consigo já são públicos. Quem é que está construindo esse plano Brasil do Sérgio Moro? Além daquilo que, quando o senhor coloca aqui, muito provavelmente alguém está desenhando esse plano com consistência. Não dá para ser candidato à presidência da República estando no 3º lugar sem ter consistência, né? E além de tudo isso, com muito cuidado com a integridade física, né? Porque o senhor é alvo de muitas coisas em função da própria Lava Jato. A sua vida é sempre uma vida muito olhada pela bandidagem e de todos os aspectos, né? O senhor sempre é uma pessoa vulnerável a tudo isso. Então eu gostaria de emendar essas 2 perguntas para o senhor poder falar. Não, perfeito. Olha, eu assumi riscos na minha carreira de juiz, eu tive processo. O pessoal lembra do Lava Jato, que foi bastante difícil, mas eu tive aquele caso Banestado, que foi mencionado, eu tive processo contra o Fernandinho Beiramar, eu tive processo até contra a líder de cartel de Juárez, lá do México, aquela maior organização, que não sei como veio parar aqui lá no Paraná, para lavar dinheiro, né? E lavava dinheiro no interior de São Paulo também. Tive um caso até que envolvia aqui um grande traficante do PCC, ele tinha um apelido, chamava Luciano Tio Patinhas, que era muito rico mesmo, e tinha uma fazenda aqui, puxa, tentando lembrar, ele tinha um laboratório de refino de cocaína aqui no interior do estado de São Paulo. Mas enfim, vamos lá eu tenho, claro, a gente não vai fazer um programa de governo em cima de combate à corrupção e combate ao crime, isso é importante, segurança pública, né, e senão integridade. Isso fica muito carimbado, né, na sua figura. Mas a gente está montando sim o nosso programa. Tem um grupo tratando de economia que está sendo liderado pelo Afonso Celso Pastores, que é um dos maiores economistas do país. Tá? E o foco, o que a gente conversa lá? Foco no retomada do crescimento econômico, mas sem prometer, como fazem outros candidatos aí, que vai chover picanha a partir de janeiro de 2023. Que não vai, né? Que não vai acontecer. Mas aqui a gente consegue fazer política pública para voltar a permitir que as pessoas possam comprar carne com dignidade no açougue, com emprego, com salário. Isso é possível sim construir, tá? Eu tenho uma outra equipe liderada pelo médico Denizar Viana. Ele é professor titular na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na área de saúde, e foi secretário de Pesquisa e Tecnologia do Ministério da Saúde durante a gestão do Mandetta e do Taik. Pessoa absolutamente qualificada, está com o grupo dele.
Normalmente eu nomino quem está liderando o grupo, ter uma equipe não é daí. Sozinha, exatamente. Fazendo para a saúde. Eu tenho uma equipe trabalhando naquilo que eu estou chamando de reforma da justiça, porque o nosso judiciário, vamos respeitar os juízes, servidores, mas ele é muito caro e ele é pouco eficiente. A gente precisa reformar. Não é só a questão do crime, é questão também... Coragem, se eu falar. Aliás, isso, o senhor na cara dos colegas. E o senhor julgava muito rápido também os casos da Lava Jato, né? Praticamente automático, indiciava e já julgava. Qual era a mágica que o senhor fazia? Planejamento, dedicação, esforço. Não tem, né? Eu, por exemplo, até mencionei, eu viajei achava que era importante para a imagem do país. Então viajei, dei palestra no exterior. Vou dizer para vocês, às vezes eu levava processo, né? Numa época que ainda era muito papel, levava no avião e ficava lendo ali e às vezes até trabalhando com o meu computador. Fazia decisão no avião mesmo, não? Às vezes fazia no avião, porque você tinha que trabalhar. Eu lembro que eu fui uma vez para uma conferência lá em Boston, na American Academy of Arts and Science, que era um evento sobre corrupção, com vários especialistas. Eu queria participar, porque eu queria conhecer as pessoas. Claro. E eu levei um processo que envolvia o antigo ministro Palocci no avião, que eu estava fazendo a sentença, escrevendo. E você praticamente trabalhava o tempo todo. Aliás, ele fez toda final a delação, de semana. Né? Foi uma delação premiada robusta, né? Robusta. A gente tem um grupo trabalhando no programa de cultura. Esse, infelizmente, eu não posso ainda revelar o nome. Da reforma da justiça é o professor Joaquim Falcão, da FGV do Rio, membro da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, a gente está trazendo gente muito qualificada para ter um projeto e chegar ali em janeiro, né, chutando a porta mesmo, no bom sentido, né, para construir uma mudança real para o país. Educação. Esse governo, eu elogio o governo na área de infraestrutura, mas eu estabeleço críticas severas. Nós tivemos uma parada na educação. Esse é um ponto fundamental. O Brasil não vai se desenvolver como país, né, e a gente não vai preparar os nossos jovens para o futuro se o governo federal não assumir maior responsabilidade na educação. Então, eu estou formando um grupo. Até já tem uma pessoa, mas ainda não tem autorização dela para revelar o nome, que ela está montando ali a equipe, tá? É uma mulher, né, extremamente qualificada para essa área. E o que a gente tem presente? Nós temos a federação, né? Estados, municípios, o ensino fundamental com os municípios, ensino médio com os estados, o governo federal com a universidade. Agora, para você realmente revolucionar a educação, o governo federal tem que ter um grande programa nacional, tá? E coordenar a ação dos estados e municípios. Porque a gente vê alguns nichos de qualidade no Brasil, na educação pública, mas o quadro geral não é bom. E as famílias? Né? Oásis, ilhas. Por exemplo, às vezes até em lugares que a gente até não, às vezes não espera muito. Por exemplo, a gente teve agora recentemente lá em Teresina, no Piauí, e o prefeito lá de Teresina, o prefeito anterior, fez um programa de transformação no ensino fundamental da cidade. E hoje é uma referência, né? Às vezes é elogiado no país inteiro. O Pernambuco, né? Ele está com hoje ensino médio integral. É um avanço importante, algo que a gente precisa fazer no país inteiro. Ter mais horas de aula dos alunos nas salas, porque assim a gente aumenta o aprendizado. Mas tem que ter também treinamento, capacitação, estímulo para os professores. Tem que ter também cobrança de desempenho, assim como a gente cobra o desempenho dos alunos. Precisamos realmente avançar na educação com um programa nacional. A gente ficou 2 anos na pandemia com um ensino público com dificuldades, né? Às vezes até na escola tinha a possibilidade de ter aula pela internet, mas os alunos sequer tinham equipamento ou condições de acompanhar. E cadê o plano de recuperação? E não é um problema do estado, do município, é um problema nacional. Você não pode liderar o país abdicando das suas responsabilidades. Se você não está pronto para liderar, cai fora. Agora, se a gente teve uma pandemia e teve um lapso educacional de 2 anos, né, com deficiência no aprendizado das nossas crianças e adolescentes, você tem que ter um programa nacional de recuperação disso. E tem que vir do governo federal. A reforma do ensino médio, que foi feita no governo Temer, que foi uma reforma importante. Sim. Que é para tornar a escola mais atrativa para os jovens, adolescentes, e para dar para eles
maiores opções de escolher disciplinas. Não precisa seguir aquele cardápio, né, de disciplinas, tudo rígido, e às vezes o aluno está estudando uma coisa lá que ele nunca vai usar na vida. Ele poder escolher. Eu tive uma experiência de conhecer um pouco escola lá nos Estados Unidos, escola pública. Meu filho estudou um tempo lá em programa de intercâmbio. Ele podia escolher lá na escola dele matéria como tecnologia, matéria como computação, mas para valer mesmo. É isso que a gente tem que colocar na escola pública de hoje e permitir que os alunos possam escolher, porque ele vai escolher e vai com mais alegria para a sala de aula, porque ele quer aprender exatamente aquilo. Reforma do ensino médio no governo Temer está sendo implementado no Brasil pelos estados. O governo federal precisava acompanhar isso e estimular, porque cada estado está fazendo um jeito e tem muito que não está fazendo do jeito certo. E é responsabilidade de quem? Do governo federal. Então, nosso ponto, né, nosso programa está sendo montado, mas algo que a gente já tem presente, conversando com os especialistas da área e também conversando com a população, o governo federal tem que ser o motor, né, de um programa amplo de transformação da educação pública no Brasil. Esquece, né? Acho que o ensino superior é importante, tá? Mas não pode ser só isso o trabalho do governo federal. Ele tem que se concentrar na fase de pré-escola, educação infantil, ensino médio e o ensino fundamental. Eu vou fazer a minha última pergunta, porque eu quero entregar ao senhor de acordo com o horário que nós temos com a sua assessoria. Horário é horário, né? O senhor até antecipou. Podemos uns 5, 10 minutinhos. Tá, eu vou fazer a minha última e vou... não quero lhe colocar na berlinda, mas obviamente se o senhor se colocar é uma questão. Eu vou fazer a minha última, Gustavo, e vou liberar. Okay. E daí a gente deixa o tempo livre para ele encerrar. Nós vimos... eu quero saber do senhor o seguinte: respeitado o direito adquirido, o senhor pensa num novo encaminhamento para a política de nomeação no Supremo Tribunal Federal? Essa é a primeira pergunta, e anexada a segunda. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal acabou interferindo, ou foi a inação do governo, ou provocação do governo que fez com que o Supremo tivesse que se colocar? E se o senhor acredita nas urnas eletrônicas? Essas 3 perguntas. Opa! Era uma, hein? É verdade. Daí os 5 a mais que o senhor falou. Eu só quero aproveitar antes de responder, mandar aqui um agradecimento à população de Sorocaba a gente está recebendo uma homenagem de cidadão honorário. Do vereador Ítalo Moreira. Agradecer ao vereador Ítalo pela gentileza, né, de ter nos indicado para receber Agora essa honraria. Agora somos cidadãos da mesma cidade. Seja bem-vindo. Agora posso falar, falar que não só me sinto em casa, mas estou em casa. Eu sou do interior do Paraná, né? Sou de Maringá, que é colonização paulista. Então, na verdade, a gente até torce aqui para os times de São Paulo. Procópio Ferreira, que a gente já vai chegando. Exatamente. Quero agradecer também ao vereador Fausto, que é o presidente do Podemos. Aqui, e que está nos acompanhando nisso. Está bem acompanhado hoje, viu? Tá bem acompanhado. Depois me falaram que tem que passar na padaria Real, Vila Real, né? Para comer uma padaria Real. Lá tem Café e Celso, são nossos parceiros aqui. Agora é engraçado, o pessoal tava falando assim, não sabe se pode comer coxinha ou não, porque não sei o que de marketing. Tem que comer coxinha. Tem que comer maravilhoso. É boa, né? Época de campanha, os políticos engordam porque comem muito pastel na feira. O da Real não é sacrifício algum, não. Realmente é uma delícia. Ela pode só lhe engordar um pouco, mas né? Tirando isso, é maravilhosa. Mas enfim, sobre o Supremo Tribunal Federal, eu respeito as instituições. Eu não vou dizer para invadir o Supremo ou para ofender ministro, como outros fazem. Eu não quero me confundir com isso. Isso é profundamente errado. Agora, a gente criticar o Supremo faz parte da democracia. E o Supremo, infelizmente, parte do Supremo, tem proferido decisões, principalmente na área de corrupção, que a gente não consegue entender, né? Teve ou não teve corrupção lá na Petrobras? Eu posso dizer 6 bilhões de razões para dizer que teve. 6 bilhões de reais é o dinheiro que já retornou aos cofres da Petrobras por conta do trabalho da Lava Jato. Não é uma estimativa, não é uma projeção, não é um cálculo de um estudioso. É o dinheiro que já entrou, real por real. Então, no governo do PT foi produzido um escândalo na Petrobras, que a Petrobras foi loteada para arrecadar suborno para os diretores, para os gerentes e para políticos, de 6 bilhões de reais. E tem as confissões.
e tem os documentos, e tem tudo. Quando o Supremo profere essas decisões, anulando condenação, tá? Não porque diz que a pessoa é inocente, ninguém diz que o fulano X é inocente, mas anulando por uma questão meramente formal, tinha que ter sido julgada na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal. Por que não disse isso 4 anos atrás? Tinha que ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. Por que não disse isso 3 anos atrás? Ou inventa a história. Essa história que Lula foi perseguido é mentira. Nunca teve perseguição nenhuma. Tanto que a sentença que eu proferi foi mantida pelo tribunal, lá em Porto Alegre. Outros 3 juízes. Foi mantida por 5 ministros do STJ. Ele foi condenado num outro caso. Foi condenado num outro caso, que é o caso lá do sítio de Atibaia, por uma corajosa juíza federal, lá em Curitiba, ou seja, por outro juiz. Por que foi perseguido? Porque corrupção não pode ser tolerada? Enfim, quando ele profere essas decisões do Supremo, anulando essas condenações, sem que haja um motivo robusto para isso, eu acho que ele manda um recado errado para a sociedade. Diz lá que o crime compensa. Isso é profundamente desapontador. Eu quero chegar na minha casa e ter a liberdade, a possibilidade de olhar nos olhos do meu filho e dizer que roubar é errado. Como é que eu vou fazer isso quando eu vejo essas decisões? Enfim, cabe essa crítica ao Supremo. Mas, como eu disse, não vou ficar chorando nos cantos. O que a gente tem que fazer? Mencionei, fim da reeleição, fim do foro privilegiado, mandato para diretor da Polícia Federal. Vamos voltar àquela execução em segunda instância, para a gente ter a aplicação da pena mais rapidamente. Não pode durar 10, 20 anos um processo criminal. E o que eu tenho me comprometido, ano que vem tem 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Vou nomear, tá, juízes de carreira terrivelmente contra a corrupção. Gente que tem um histórico de mostrar... Não é terrivelmente evangélico? Terrivelmente contra a corrupção. Essa história do terrivelmente... Vamos usar o termo, né? Tudo bem, assim, usa, né? Mas olha, o que a gente precisa? A gente precisa colocar gente lá que seja firme, que você possa olhar o histórico de decisões e verificar que o cara nunca virou o rosto de lado, nunca aliviou por uma questão política. Esse tipo de ministro que a gente pode pôr lá. E podemos discutir também, né, na esteira da sua pergunta, ter mandato, né, 10 anos, 12 anos para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro lá, sem aplicar para os atuais, porque senão a gente está adquirido, né? Senão a gente está, vamos dizer, dizendo que a gente está violando as garantias, não sei o quê. Então, para os novos, vamos colocar isso. Vamos fazer uma ampla reforma. Chega de olhar essas coisas no país, que a gente sabe que está errado, e achar que a gente não pode fazer nada. É esse que é o sentido do nosso projeto. Uma transformação. A outra questão que é da urna. É urna eletrônica. Urna eletrônica. Olha, a urna está aí e vai ser ela que vai ser usada nessa eleição, né? A gente pode discutir a urna eletrônica, não tem problema nenhum, e defender que tenha mecanismos de controle, mas para essa eleição não dá mais tempo. O que eu acho errado é a gente discutir urna eletrônica com aquele intuito, desde logo, de contestar o resultado da eleição se a gente perder, né? Porque isso sugere golpe, né? Isso sugere uma tentativa de deslegitimar as eleições. Então, com isso eu não concordo. Agora, a gente criar mecanismos de auditoria, imprimir parte dos votos para as próximas eleições, não vejo maiores problemas. Muito bem. Vou fazer as 2 últimas perguntas, claro, rapidamente. Sérgio, a questão da Petrobras, você é favorável à privatização dela? Tá? E a segunda, a questão do MBL, eu sei que é um assunto delicado, né? Inclusive, o título Seu de Cidadão vem de uma pessoa do MBL, mas a minha pergunta é, essa ruptura do MBL com o Podemos, não com o Sérgio Moro, mas com o Podemos, isso atrapalha ou não atrapalha? Petrobras, tem que privatizar. A gente está discutindo privatização no Brasil desde o governo Collor, há 30 anos atrás. A gente não consegue virar essa página. E, na verdade, o grande desafio hoje é a energia renovável, a energia solar, a energia eólica, o biocombustível. A gente esteve lá em São José do Rio Preto, depois em Catanduvas, conversando com os produtores, né, de cana e açúcar aqui do estado de São Paulo. Tem um enorme potencial de desenvolvimento de combustíveis
de baixa emissão de carbono, ou seja, menos poluentes. Então a gente está discutindo Petrobras, daqui a pouco a gente está voando em disco voador com energia, tô brincando aqui, não, sei. Exagerando. E a gente está ainda nessa parte específica. Combustível fóssil ainda, né? Esse é combustível fóssil. Então a gente tem que mudar isso para acabar com essa história. Matriz, né? Tá? Outra coisa que a gente tem que fazer qual que é o seu? MBL. Olha, o deputado Arthur saiu, deu declarações que eram inaceitáveis. A gente repudiou de pronto. Eu não aceito violência moral contra a mulher. Eu acho isso deplorável, não consigo. Eu tenho uma filha em casa, eu tenho minha esposa, que sou casado há 23 anos, a Rosângela. Não tenho condições de tolerar esse tipo de comportamento. Quando aconteceu, de pronto a gente disse, né, que ele está fora. E ele saiu, tanto do Podemos como do MBL. O MBL está nos apoiando, como outros movimentos. O Vem Pra Rua, tem o Movimento Patriotas, Brasil Consciente, tem vários que estão nos apoiando. Né? E ele teve um papel importante no passado e tem ainda. Então, assim, não tem uma ruptura nesse sentido. Eu acredito que o MBL não é uma pessoa, é isso. É um movimento, né? E saiu lá o deputado Arthur. Não se confunde com o movimento. Perfeito. Olha, eu gostaria de aproveitar a sua presença. Eu ia pedir primeiro para o vereador Fausto Pérez, presidente do Podemos aqui de Sorocaba, agradecer, viu, vereador, pela possibilidade da agenda. É uma alegria. Radialista e vereador Fausto Pérez, nosso colega de Rádio Clube, PRD7. Isso faz tempo, hein? 1986. 86, justamente isso. Bom dia aqui, com mais velhos, viu? O Moro é novinho perto da gente, né? É verdade. Bom dia, meu presidente Sérgio Moro, um prazer, uma satisfação estar aqui acompanhando essa grande entrevista, falando pro povo sorocabano aí, agradecer ao Kiko por essa grande oportunidade. E aí, vão ganhar essa eleição com o Sérgio Moro? Com certeza, e vou falar mais ainda. Vai ser uma votada em Sorocaba? Eu acredito que sim, e o Podemos, que era o antigo PTM, já tem a marca de fazer presidente, nós já fizemos presidente desse país, vamos fazer de novo. Muito bem, obrigado, viu, Fausto? Eu que agradeço. Eu vou pedir agora a presença do vereador Ítalo Moreira, que sente um minuto também aí na sua cadeira, pra gente agradecer. O Ítalo apresentou o título de cidadania sorocabana ao presidente, ao ministro Sérgio Moro. Já está proferindo, né? O futuro já. Falho. Freud. Isso aí é previsão. Queria agradecer a Jovem Pan pela oportunidade, agradecer ao nosso futuro presidente estar aqui hoje. É uma honra, um grande combatente à corrupção nesse país, é uma referência internacional, né? Então é um grande privilégio e vamos lutar aí para que o país de fato volte a retomar no combate à corrupção, para que o Brasil seja exemplo nessa questão no quesito de combate à corrupção e não um exemplo contrário. Só para a gente acrescentar e finalizar, o convite para hoje às 11 horas na Câmara Municipal, é isso? Vai estar aberta, porque agora não tem que ter máscara mais, né? Tá liberado. Exatamente, às 11 horas hoje tem que só dar cadastrar, tem um link de cadastro apenas por uma questão de controle, né? Porque é limitado o espaço da Câmara, né? E bastante gente já se inscreveu, estava lotado, né? Mas dá para assistir pelo Facebook. Dá para assistir pelo Facebook, mas também pode ir lá apoiar o nosso futuro presidente. Acho que é importante esse passo, ainda mais em Sorocaba, onde milhares de pessoas em 2015 foram às ruas em apoio ao combate à corrupção, levando inclusive cartazes de apoio ao Sérgio Moro, na época então juiz. Muito bem, vereador Ítalo Moreira, o vereador mais apaixonado da Câmara de Sorocaba. Ele precisa casar logo, a noiva jornalista está esperando esse casamento. Vereador Fausto, obrigado, viu? Olha, vai vencer a eleição? Opa, estamos na briga e vamos para isso mesmo, né? A gente não pode aceitar essa polarização entre dois extremos que ninguém quer, na verdade. Mas, acima de tudo, né, Kiko, o nosso sonho é de transformar o Brasil. Um Brasil mais justo, que as pessoas tenham emprego, prato de comida, mas também tenham um governo honesto. Não só para a Júlia e para o Vinícius, seus filhos, mas para todos eles, para né? todo mundo. E olha, aproveitando aqui, o nosso projeto também é um projeto que coloca as mulheres no centro. Esse comportamento nosso de repudiar essa violência moral reflete o que a gente pensa. A gente quer ter mais mulheres na participação política. Inclusive, a gente colocou como pré-candidata aqui ao governo do estado de São Paulo a deputada federal Renata Abreu. E ontem até saiu uma pesquisa que já está lá em terceiro lugar. Subiu. 7%. Renata é fera. Ô, Sérgio, só para finalizar, o seu vice ou sua vice, você já pensou nisso? Não, ainda estamos em definição. Isso sai do partido ou sai de uma escolha pessoal sua?
sai de ambos, né? A gente tem que conversar Construção. e dialogar, construir. Muito bem, eu queria falar mais alguma coisa. Eu acho que eu queria agradecer. Olha, eu só queria agradecer a TV Com, que nós vamos transmitir pela TV Com, canal 8 da NET. Um abraço, Wilson Vieira. O pessoal do Zenorte, que também retransmitiu a nossa live através das plataformas das redes sociais, né? Fernando, um grande abraço. O Sérgio Moro vai estar às 10 horas no Zenorte. E eu quero agradecer muito e passar para você que nos ouve e nos assiste. O Gustavo está mostrando o livro no são qual os livros que o Sérgio Moro fez artigos, fez prefácios, né? Operação Mãos Limpas, né? Mani Puliti, a operação italiana que o próprio Sérgio Moro se inspirou no promotor Antônio de Pietro, depois o promotor acabou entrando para a política também, e Morte a Vossa Excelência, que o Sérgio Moro também fez o prefácio aqui, que é a história do juiz Giovanni Falcone. Aí tem o meu livro, né? Sérgio Moro contra o sistema da corrupção. E que eu tem o escrevi. seu também, exatamente. Esse é sobre mim mesmo, esse outro é sobre os Muito outros. bem. Olha, eu só queria dizer o seguinte: a gente faz várias entrevistas e muito bom, uma figura que pessoalmente muito gentil, muito generoso, muito cortês, nenhum tipo de arrogância, porque você fala, é magistrado, eu tenho uma postura de magistrado, de maneira alguma. O Sérgio Moro chegou aqui com a maior humildade com todas as pessoas, com bom trato a todo mundo, e a personagem não dura muito tempo. É muito clara a sua postura, você é um cara firme, sabe o que quer, mas é uma figura que representa aquilo que a gente vê na televisão, que vê pessoalmente. Então eu gostaria de transmitir isso ao ouvinte da Jovem Pan e agradecer a deferência que a Jovem Pan, que atinge essa região de 2 milhões de habitantes aqui na região metropolitana de Sorocaba, está aberta ao senhor e a todos os pré-candidatos à presidência da República. Usem o espaço porque ele mostra com um viés para a nossa região, que o senhor já falou na Jovem Pan São Paulo, já foi transmitido aqui, mas é diferente quando o senhor está aqui nos estúdios em Sorocaba, aqui em Votorantim. Obrigado pela presença, volte sempre. Obrigado, Kiko, obrigado, Gustavo, obrigado, Jovem Pan e os nossos Se você ouvintes. eleger, o senhor dá uma entrevista por Skype pra gente de Brasília. Então, Tá bom? Um abraço. 9 horas 11 minutos agora. Café Excelsior, produto da Padaria Real, e a gente volta daqui a pouco com o prefeito Rodrigo Manga, que já deve estar chegando. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.